que são férias coletivas? É quando a empresa, ela concede férias para todos os empregados, porém, ela pode conceder para determinados estabelecimentos, e aqui nós estamos falando de empresas maiores que possuem a matriz em um determinado estado e suas filiais, e ela quer conceder férias para um estabelecimento em si. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa aqui em São Paulo, eu tenho filial em Salvador, tenho filial em Goiânia, tenho filial em Sorocaba, e as férias coletivas eu vou conceder para Sorocaba. Sorocaba está no momento que eu estou precisando dar férias coletivas para resolver alguns problemas internos da empresa. E não só para determinados estabelecimentos. A empresa também pode dar férias coletivas para um setor da empresa em específico. A empresa quer conceder férias coletivas, quer. Quais são as 3 formas que ela pode conceder essas férias coletivas? Para todos os empregados, geralzão, quero conceder para um estabelecimento em específico, vou resolver um problema interno ou vou fazer outra coisa como empresário. Posso? Também posso. Ah, eu vou querer só um setor em específico, eu não vou precisar pôr todo mundo, eu vou pôr só um setor em específico que eu vou dar férias coletivas que eu já tinha combinado. Pode? Pode. Então são 3 formas, todos os empregados, determinados estabelecimentos e setores da empresa. Qual é o período que a empresa pode fazer isso? Ela pode fazer a qualquer momento? Não. Ela pode fazer em 2 períodos maiores que 10 dias. Durante o ano, ela não pode dar férias coletivas mais de 2 vezes e esses 2 períodos precisam ser maiores que 10 dias. Quando nós chegamos em concessão, a empresa ela decidiu que ela vai dar as férias coletivas. E ela decidiu para qual dos 3 ela vai fazer. Se é para geral, se é para um estabelecimento específico ou um setor específico. Já decidiu qual é o período do ano e já sabe que tem que ser maior de 10 dias. Agora, o que ela vai fazer? Ela vai comunicar 15 dias antes o Ministério da Economia. Quem que é o Ministério da Economia? O que ele tem a ver com isso? O Ministério da Economia, atualmente, ele é o Ministério do Trabalho, que antes nós chamávamos de Ministério do Trabalho, hoje é o Ministério da Economia. E a empresa, ela precisa comunicar o Ministério da Economia 15 dias antes. Nesse comunicado, o que ela tem que colocar? Data de início das férias coletivas, tem que colocar a data de término, e estabelecimentos e setores abrangidos. Então, o que basicamente você, tendo a vontade na sua empresa de conceder essas férias coletivas, você precisa fazer? Você já decidiu para quem você vai dar as férias coletivas? Vai ser para todo mundo? Vai ser para um estabelecimento específico? Ou vai ser para um setor específico? Já sabe o momento que você vai fazer isso dentro do seu período de 1 ano. Já sabe que tem que ter mais de 10 dias. Tem que ter tudo elaborado e tem que passar tudo para esse comunicado, e eu indico que da forma mais completa possível, para que não tenha problemas na hora que chegar no Ministério da Economia, que atualmente é o Ministério do Trabalho. Atualmente substitui o antigo Ministério do Trabalho, para ficar mais claro. Só que quando eu falo nesse comunicado, também eu falo em uma exceção. E essa exceção são microempresas e empresas de pequeno porte. Elas não precisam comunicar o Ministério da Economia. Se você for uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, se encaixa nas regras de microempresa e empresa de pequeno porte, você não precisa fazer esse comunicado que eu acabei de falar para o Ministério da Economia. Mas, não sendo microempresa ou empresa de pequeno porte, lembre do comunicado 15 dias antes, com todas as informações, principais informações, data de início e término das férias coletivas e estabelecimentos ou setores abrangidos. Quem vai ter essas férias dentro da sua empresa? Depois que nós fizemos o comunicado para o Ministério da Economia, que é o antigo, que nós chamávamos anteriormente Ministério do Trabalho, hoje está tudo no Ministério da Economia, nós vamos enviar uma cópia. O mesmo comunicado que você usou para comunicar ao Ministério da Economia, você vai tirar uma cópia e você vai comunicar no mesmo prazo, 15 dias,
o sindicato e os funcionários. Quando você fala em comunicar os funcionários, essa comunicação com os funcionários, em regra, ela precisa ser assim: fixar num quadro de avisos que todos os seus funcionários têm acesso, o comunicado, a cópia do comunicado que você fez para o Ministério da Economia. Mas o que eu te indico? Pensando numa ação profunda, não olhando só o raso, que é assim, a lei fala que eu como empresa, eu tenho que só colocar lá no quadro de aviso, então o que eu vou fazer? Pegar o quadro de aviso e colar a cópia do comunicado que eu fiz para o Ministério da Economia. E aí meus funcionários que vejam. Essa é a forma rasa de se olhar isso. Porém, se você é uma excelente empresa e você quer alcançar resultados incríveis dentro da sua empresa, você quer bater metas, você quer crescer de forma que ninguém te para, eu sinto muito em te dizer, ou fico feliz em te dizer, que você precisa de pessoas para compartilhar desse sonho com você. E essas pessoas são seus funcionários. Na hora que nós falamos em comunicar que eles vão tirar férias coletivas, o que eu, Michele, te indico para sair do raso, para ser uma excelente empresa, e sendo uma excelente empresa, você vai ter excelentes funcionários. O que você vai fazer? Você vai marcar uma reunião, vai conversar com todos os funcionários que irão sair de férias, ou no estabelecimento que terão essas férias coletivas, ou no setor que terão essas férias coletivas, ou então para todos os funcionários que terão essas férias coletivas, você vai agendar uma reunião e vai comunicar pessoalmente com eles, falando, olha, nós vamos ter férias coletivas, começam no dia tal, vão até o dia tal. Quem que vai sair nessas férias coletivas? O setor tal, o estabelecimento tal, todos os funcionários, elas serão de tantos dias, depois vocês irão voltar. A comunicação, para mim, ela é a arte do seu negócio. E quando ela é clara ainda, que não restam dúvidas, questionamentos na cabeça dos seus funcionários, é o que traz para perto de você, como empresário, os excelentes funcionários. Porque eles não precisam, dentro da empresa, tirar um tempo para assim, nossa, mas e se as férias for assim, assim, assado? Nossa, mas eles colocaram lá, nem falaram, o que eu vou fazer? Eu vou ficar em casa sem fazer nada? Nem deu tempo de organizar minhas férias, nem deu tempo de fazer nada. Eu vou perguntar, mas eu tenho medo de perguntar, porque funcionário é assim. O tempo que ele está se perguntando tudo isso que eu falei, ele poderia estar produzindo dentro da sua empresa. Então ele tem dúvida, e quando ele tem dúvida, ele não está produzindo. A cabeça dele não está clara, a comunicação não está clara. Então busque sempre levar a clareza, e sempre que tiver informação assim, não se dê como satisfeito como empresário de colocar num quadro de avisos e que seus funcionários leiam. Sai do raso, vai mais a fundo, se você quer ter excelente funcionário. Agora, se você não quiser ter, o respeito, coloca no quadro e tá ótimo, porque o que a lei exige é só isso, colocar no quadro de avisos. Quando nós temos um colaborador com menos de 12 meses dentro da sua empresa, nós temos que ele não completou ainda o período aquisitivo. Então, essas férias dele serão pelo período proporcional. Esse colaborador com menos de 12 meses na sua empresa, ele vai sair de férias coletivas, caso ele esteja em todos os empregados. Se as férias coletivas forem para todos os empregados, ele vai sair de férias coletivas. Se ela for para um estabelecimento específico, ele também sai. E se for para um setor em específico e esse colaborador com menos de 12 meses de contrato de trabalho estiver lá, ele também pode sair de férias coletivas. O que acontece? Ele saindo de férias coletivas, ele vai tirar o proporcional. Ele vai tirar o proporcional das férias dele, porque ele ainda não tem 12 meses completos. Ele não completou o período aquisitivo para ter o período inteiro de férias. Tendo essa questão do proporcional, ele vai começar a contar um novo período aquisitivo do dia que ele sair para as férias coletivas. Vai começar um novo período aquisitivo. Então, a data do período aquisitivo dele aqui vai mudar. E tem que tomar muito cuidado com isso para não ter problemas de acabar comendo bola e pagar na sua empresa férias em dobro. É muito importante se atentar a isso porque o período aquisitivo será novo. Outro caso, digamos que você colocou na sua empresa férias de 10 dias coletivas.
E essas férias de 10 dias, o seu empregado ainda não tinha direito a esses 10 dias. Ele só tinha 8 dias de férias. 8 dias de férias, dos 10 dias que ele vai sair, ele não pode ficar te devendo 2 dias de férias. Então, esses 2 dias, eles serão considerados licença remunerada. O que é licença remunerada? Você deu os 2 dias de férias para ele. Não pode descontar do salário, não pode fazer nada. Por quê? Porque você agendou as férias coletivas. E se ele vai sair nas férias coletivas, ele não pode te dever. Ele não pode dever para você, empregador. Tá bom?